Fala, gestor, fala, gestora! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui na nossa Escola Aberta de Gestão Escolar e Educacional. Como você já sabe, eu sou a professora Patrícia, estou aqui junto com você, conduzindo este canal, trabalhando alguns conteúdos que são estratégicos, especiais e fundamentais para que a gente consiga profissionalizar a gestão escolar e enfrentar os nossos desafios lá no âmbito da escola. Já quero te convidar, se você ainda não estiver inscrito ou inscrita aqui no canal, me seguir lá no Instagram, me mandar um e-mail, que é uma forma da gente se conectar e você, é claro, trazer aí os seus desafios para mim, para que eu possa te ajudar aqui por meio das aulas, dos cursos, das ferramentas, dos guias, daquilo que a gente pode usar para melhorar o seu processo de trabalho na gestão escolar e educacional. Hoje a gente vai falar vou tentar responder aqui com você uma pergunta que eu tenho recebido bastante. Embora pareça às vezes óbvio, né? Mas por que é tão importante a gente planejar a gestão, né? Para aprimorar, né? Por que é importante? Por que planejar é tão importante para aprimorar a gestão escolar? Então essa aula é uma aula especial, fica comigo aqui até o final para a gente começar a sensibilizar em relação ao planejamento. Aqui nesse canal você tem uma série de ferramentas que você pode utilizar. A gente tem o guia de elaboração do plano de gestão, do zero ao plano de gestão escolar. Muita gente aqui está lá na turma do guia, lá a gente tem modelo, a gente tem o box de ferramentas de gestão escolar, que é algo novo aqui pra gente, que agora lancei esse produto há pouco tempo, mas que tem modelo, tem estratégia, tem formas da gente organizar a gestão, tudo de maneira muito prática, de maneira muito pontual, de maneira que você consiga ver exemplos e executar aí no teu contexto. Mas é claro, a gente também precisa refletir e entender. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, para as minhas alunas, é que a gente precisa ter a mentalidade de gestão. Eu preciso ter essa mentalidade de gestão, eu preciso pensar enquanto gestor, enquanto gestora, eu preciso entender a necessidade de planejar, de organizar, de liderar, né, de liderar as pessoas, de liderar a escola, de acompanhar, né, de fazer o controle daquilo que acontece, de analisar indicadores. Tudo isso faz parte do quê? Da minha tarefa enquanto gestor, enquanto gestora. E eu sei que nem sempre isso é fácil. Por quê? Porque, por exemplo, no meu caso, eu sou formada em administração e pedagogia. Eu tenho um mestrado em administração e um doutorado em educação. E um pós-doutorado também em educação. Além das especializações em especial de gestão escolar e educacional. Então, eu uso essas duas lentes para olhar para a escola, para olhar para a minha gestão enquanto gestora. E mesmo assim é desafiador. Quando a gente usa uma lente apenas, só da administração, a gente não olha para a escola como escola. Se a gente usa a lente somente da educação, a gente não inclui as questões de gestão e de administração que são importantes e precisam estar presentes para a gente melhorar o contexto de uma escola e também de uma sala de aula. A gente faz gestão da sala de aula, afinal de contas. Então, a gestão e a educação, elas precisam caminhar de maneira integrada e nem sempre a gente para pensar nisso. Então, ter a mentalidade de gestão não é que eu vou olhar para a minha escola enquanto um negócio, enquanto uma empresa, não é isso. Eu não vou olhar para a minha sala de aula visando ali resultados de lucratividade. Não, eu estou olhando de maneira o quê? Pontual, organizada. Então é isso que eu quero que você perceba aqui junto comigo, para a gente entender a importância, né, o porquê esse planejar a gestão ele se torna tão importante para a gente conseguir aprimorá-la. E daí eu já quero fazer uma reflexão aqui junto com vocês. A gente sabe que o planejamento ele tem esse papel fundamental aqui na eficiência operacional, na operação da escola, na tomada de decisão, na promoção da qualidade. A gente sabe que nós temos os indicadores de qualidade da educação básica, é importante olhar para esses indicadores. Mas se nós não planejarmos, se a gente não colocar realmente isso, entre aspas, no papel, porque hoje é tudo digital, né? Mas não colocar isso no papel, fica tudo na nossa ideia. Uma coisa que eu faço muito em reunião com a equipe é o quê? Vamos começar a esboçar.
Então, quem já trabalhou comigo, quem já foi da minha equipe, quem é da minha equipe, sabe que eu sempre ando com alguma coisa, algum papel, algum caderno, e todas as reuniões eu peço que as pessoas esbocem. Escreve isso que você está falando, começa a desenhar, começa a rascunhar, porque senão a gente fica muito no campo das ideias e daí as coisas não se desenvolvem. Então, quando eu falo de promover a qualidade educacional, eu só vou conseguir isso por meio do planejamento. E daí eu uso ferramentas estratégicas de planejamento. Eu tenho análise SWOT, eu tenho matriz 5W2, método 5W2H, eu tenho modelo PDCA, do ciclo PDCA, eu tenho plano de trabalho docente, eu tenho o mapa estratégico dimensional da gestão escolar, né, que é algo da professora Patrícia, que é resultado de pesquisa, resultado de análise, para a gente trabalhar a parte das dimensões da gestão escolar. Então, existe e outras ferramentas também que a gente tem. Estrutura de feedback, ferramentas de pesquisa de clima, de satisfação interna, ferramentas de comunicação. Tudo isso é pensado para que a gente promova a qualidade educacional. Mas eu não consigo executar tudo isso sem planejamento. Por quê? Porque senão a gente fica na tentativa e erro, senão a gente fica usando estratégias que não são adequadas para aquele momento, para a escola naquele contexto. A gente acaba fazendo coisas sem olhar para a realidade, sem olhar para aquilo que precisa ser feito. Então aqui o planejamento ele se torna assim fundamental. Por quê? Porque isso vai impactar positivamente o ambiente escolar. Mas como isso acontece, professora Patrícia? Como que esse impacto positivo ele realmente ocorre? A gente pode ver aqui. Quando eu tenho o planejamento, a gestão ela começa a ser orientada por objetivos claros. E eu sei que você pode estar pensando assim, professora, o cotidiano da escola é uma loucura. É pesado, às vezes eu não consigo sair do lugar, às vezes eu me sinto patinando, às vezes eu me sinto apagando incêndio o dia todo. Eu sei que é difícil, que é desafiador, mas isso não pode se tornar um argumento para a gente não planejar. Então vamos começar, vamos trabalhar com a equipe gestora. Um dos maiores desafios que os gestores escolares têm é envolver a equipe gestora no planejamento. É envolver e trabalhar em conjunto com o coordenador, com a secretaria, com o orientador, com a rede, né, com os núcleos regionais, com a Secretaria de Educação. Eu sei que é difícil, nem sempre o elemento humano, que é o fator fundamental, ele facilita a nossa vida. Às vezes tem pessoas que são muito dificultadoras do processo de planejamento. Mas, se a gente não planejar, a gente não sabe onde quer chegar. Para pensar comigo. Eu quero oferecer uma educação de qualidade. A minha primeira pergunta quando alguém fala isso para mim é como? Oferecendo o melhor. O que de melhor? Né? Que pessoas estão envolvidas nisso? Que etapas a gente precisa executar? Por quê? Porque eu não consigo fazer tudo de uma vez. Então, para aprimorar, né, eu tenho que estabelecer objetivos. Esses objetivos, eles vão servir, então, como guias, olha lá comigo, como guias para as ações da escola, proporcionando um direcionamento consistente. Quando a gente estabelece metas específicas, a gente consegue o quê? Medir progresso. Eu tenho como meta aumentar o índice de aprendizagem em 15%. Eu tenho que partir de algum lugar, eu tenho essa meta, eu coloco um prazo até nos próximos 2 anos, nos próximos 2 meses, 2 semestres, enfim. E daí eu tenho que medir esse progresso. Eu vou medir a partir do momento que eu comecei a mensurar. Para pensar. Então, eu só consigo melhorar, principalmente falando da questão da qualidade, a partir do momento em que eu identifico eu identifico as questões a serem melhoradas e eu consigo criar métricas. Tudo isso faz parte do planejamento. Lá na administração, nós temos os 4 aspectos do planejamento, já comentei um pouquinho aqui sobre eles. Planejamento, organização, direção, que é a liderança, e controle. Controle é o quê? É acompanhamento, é gestão de resultado. Nós estamos sendo muito cobrados sobre gestão de resultados. É algo que precisa ser trabalhado muito. Então, atenção aí, redes, precisa instrumentar, precisa formar esses gestores para trabalhar com gestão de resultados. Não adianta a gente só cobrar, a gente tem também que ensinar a como fazer. Então, às vezes eu recebo queixas de gestores que querem fazer, mas não sabem como fazer. Muitos recorrem a mim e a outros profissionais maravilhosos que trabalham com gestão também
para ajudar, para ter ferramenta, porque nem sempre recebe o respaldo necessário para fazer isso. Então, quando eu falo de gestão de resultado, eu estou falando desse pilar de controlar, né, de acompanhar, e é por meio do planejamento que a gente faz isso também. Tá? Um outro aspecto que eu trouxe aqui, que a gente já vai caminhar aqui para essa fechamento dessa microaula, é como que eu posso envolver a equipe gestora no planejamento. Por que eu coloquei essa pergunta aqui para trabalhar com vocês? Porque é muito comum, tá? Eu recebo queixas em relação a eu não consigo desenvolver um trabalho em parceria com a coordenação, eu não consigo desenvolver um trabalho em parceria com as demais pessoas da escola como eu gostaria. Como eu falei, né? Às vezes o elemento humano, o fator humano que deveria ser o facilitador, às vezes ele se torna, sim, o dificultador no nosso processo de trabalho. Mas a gente não pode deixar, né, levar isso em consideração. Tem lugares que as pessoas trabalham muito bem em conjunto, que tem um trabalho muito legal, e é com esse foco que a gente precisa olhar. A gente precisa de transformação na educação. Eu sempre falo isso, eu não vou me cansar de falar isso. E a transformação da educação, ela passa pela gestão. Não é qualquer pessoa que pode ser gestor ou pode ser gestora. A gente tem que pensar dessa forma, tem que pensar com gestão, tem que gostar da educação, tem que gostar da escola, tem que gostar de gente. É desafiador? É. Mas se você gosta, se você sabe o que você está fazendo, você vai encarar esses desafios. Eu sempre costumo dizer assim, sempre, em todas as profissões a gente tem desafios. A gente escolhe qual desafio que a gente está mais apto ou quer se desenvolver para enfrentar. Porque nada acontece sem desafio. Por isso que existe esse mundo de profissões, né, de atividades que são desenvolvidas. Para a gente promover um mundo melhor. E a escola tem esse papel fundamental. Então eu falo isso, não me canso de falar isso. Às vezes sou até repetitiva, sabe? Em falar isso. Mas é uma forma da gente pensar o contexto da escola. A gente precisa de gente, que goste de escola, que ajude a transformar. Eu sei que não é fácil, às vezes a gente chora, às vezes a gente tem vontade de desistir, às vezes a gente é sabotado no ambiente escolar, não deveria acontecer, mas às vezes isso acontece. Mas sem a equipe gestora fica muito mais difícil. Então eu pensei aqui, pensando essa aula para vocês, né, como que eu posso envolver a equipe gestora no planejamento. E são coisas que eu faço, que eu sei que dão resultado, que eu já fiz e vão ajudando a gente a desenvolver o nosso planejamento. O primeiro ponto aqui que eu quero destacar com você é o que? Estabeleça uma comunicação aberta, transparente, sobre a importância do planejamento na gestão escolar. Muitas vezes o gestor, a gestora, né, no papel, na figura do diretor, da diretora escolar, ele tem que ter um papel formativo mais forte. Às vezes eu falo assim, de ter que atuar nisso, tá? Por quê? Porque a gente é formador, independente da função que a gente esteja exercendo, né? O gestor, ele é formador, ele forma na forma que ele age. Então, muitas vezes, a minha equipe, ela vai estar reproduzindo, na verdade, comportamentos que eu tenho com ela. A gente muda uma equipe, um contexto, a partir do nosso comportamento também, da forma que eu faço. Isso não acontece rápido, por quê? Porque nós estamos falando de comportamento. Então, o mínimo que a gente já estudou para se formar ali na licenciatura ou em qualquer outro campo das ciências sociais aplicadas, a gente entende que o comportamento humano, ele demanda tempo para mudar, né? Então, estabelecer essa comunicação aberta, trabalhar com essa equipe é o primeiro passo para a gente ter esse perfil mais formativo para conseguir desenvolver um trabalho mais colaborativo. Explicar, dizer realmente para essa equipe por que é tão fundamental que a gente trabalhe em coletividade. A gente sabe, por exemplo, que dentro do conceito de gestão democrática, trabalhar em coletividade, trabalho coletivo, trabalho colaborativo, ele é uma regra para a gente conseguir fazer isso. E nem sempre a gente faz. Então, é preciso, sim, destacar essa questão, é preciso, sim, enfatizar isso também no trabalho de gestão, tá bom? Outro aspecto aqui que eu destaquei para vocês é o que? Se certificar que todas as pessoas compreenderam os objetivos, que isso está alinhado às metas individuais e coletivas. Por quê? Porque às vezes a gente traz um planejamento, a rede propõe um planejamento, mas não tem joga aquilo, é isso que vocês precisam executar. É isso que precisa ser feito. As pessoas querem saber o porquê, querem entender o contexto. Nós estamos falando de profissionais de educação. Então vamos sensibilizar.
Vamos mostrar o porquê, como que isso contribui para o dia a dia, sabe? Vamos conversar em relação a isso. Todos precisam compreender, às vezes as pessoas não entenderam, é muito comum, tá? As pessoas não entenderam o objetivo, onde que a escola ou que a rede quer chegar com aquele objetivo. É importante ter isso. Olha só como o planejamento ele é fundamental. Estabelecer objetivo, né? Outro ponto que essa eu gosto muito de fazer e faço, né? Programar reuniões regulares de planejamento com a equipe gestora. Eu não estou falando de semana pedagógica com os professores, tá? Aquelas que a rede oferece. E eu sei que o dia a dia é corrido, que às vezes falta tempo, mas aqui é o que? A gente ter um momento, nem que seja quinzenal. Ah, não dá quinzenal? Faz mensal, professora. Patrícia, quinzenal não dá. Faz mensal, mas tenha reuniões para compartilhar ideias, para fazer feedback em relação a coisas que aconteceram dentro da escola, a ouvir a opinião, a fazer sugestão. É no dia a dia que a gente constrói o trabalho colaborativo. Não adianta eu cobrar trabalho colaborativo uma vez no ano. Eu tenho que estabelecer uma rotina, tá? Eu tenho que estabelecer uma rotina. Então, programar esses encontros, reuniões regulares. Então, é reunião de planejamento. Com quem? Com os membros da equipe gestora. É pra gente pensar na nossa escola, é pra gente analisar o nosso contexto, é pra gente identificar aspectos que precisam ser trabalhados. É para isso que a gente vai se reunir. Isso é uma forma da gente criar um fluxo de trabalho, da gente criar uma rotina de planejamento. Olha só como que qual é a nossa pergunta inicial? Por que o planejamento é tão importante para aprimorar a gestão escolar? Eu estou aqui trabalhando sensibilização da equipe para chegar à questão do planejamento, porque é por meio do planejamento que a gente vai chegar aí nos objetivos que a gente precisa atingir. É claro que tem ferramenta para fazer planejamento, né? Aqui no canal tem curso meu que tem, né? Então, assim, aqui, né, de maneira aberta, nas aulas tem também. Então, use as ferramentas de maneira estratégica, mas planeje. Isso vai ser fundamental. Para fechar aqui essa nossa aula, pontos específicos e muito importantes que precisam ser desenvolvidos. Incentivar a participação ativa. Garantir que todos se sintam ouvidos e valorizados. Não dá para ser um gestor escolar, uma gestora escolar impositiva. Às vezes eu sei que a gente tem que tomar decisões difíceis e nem sempre dá tempo de ouvir as pessoas, tá? Eu sei disso. Mas no dia a dia, na rotina, a gente precisa sim demonstrar empatia, ter sensibilidade para que as pessoas se sintam sim ouvidas e valorizadas. Eu sei que às vezes tem pessoas que são difíceis, eu sei disso, mas a gente precisa ser o guia da escola, o gestor, a gestora escolar precisa estar ali também para guiar e influenciar positivamente as pessoas. Outro aspecto, reconhecer e celebrar as contribuições individuais e coletivas da equipe gestora para o planejamento bem sucedido. Aqui eu vou chamar a atenção para usar o nós. A equipe gestora pensou, professores, pais, famílias, comunidade, essa equipe gestora fez, nós fizemos. Então vamos deixar o eu de lado e começar a usar o nós. Trabalhei aqui com o meu coordenador, com a minha coordenadora. Foi fundamental o trabalho do secretário, da secretária, a rede junto comigo. Vamos fazer isso. Ah, professora, é muito individualista lá na minha rede, lá na minha escola. Seja você a semente de transformação, tá? Então, assim, reconhecer isso. Olha que legal que a professora tal contribuiu aqui, a ideia dela foi bem legal para a gente conseguir trazer essa mudança para a escola. Isso aqui é fundamental, né? As pessoas vão sendo, né, se sentindo reconhecidas, se sentindo valorizadas e importantes naquele contexto. E é claro, oferecer incentivos como reconhecimento público, oportunidades de desenvolvimento, outros estímulos que demonstram a importância do papel de cada membro na construção do futuro da instituição escolar, no futuro daquela escola. Então, é o elogio sempre em público, a gente já sabe disso. Se tiver que chamar a atenção, sempre em particular. Se tiver que dar um feedback, sempre em particular. Se for algo que não é positivo. Isso é fundamental. A gente não pode, enquanto gestor, enquanto gestora, expor as pessoas. A gente não pode enquanto ser humano, né?
mas principalmente na figura de gestores e gestoras. Bom, eu acredito que depois desses pontos que nós trabalhamos aqui, você conseguiu já compreender por que é tão importante planejar para a gente aprimorar a gestão escolar. Espero realmente que essa aula ela tenha te ajudado a pensar a gestão da tua escola, planejar o seu próximo ano, seu próximo semestre, seu próximo trimestre, enfim, em relação à gestão da sua escola. E uma coisa que eu quero deixar aqui para a gente fechar é que você lembre-se sempre que para aprimorar é preciso ter intencionalidade e planejar com estratégia, tá? Então, assim, não adianta a gente querer aprimorar se a gente não souber por quê, onde a gente quer chegar, quem serão as pessoas que estarão junto com a gente. Isso é fundamental para a gente conseguir atingir os nossos objetivos. Então, não adianta querer qualidade na educação se não souber qual o caminho trilhar para alcançar essa qualidade, quais são as prioridades, quais são as ações necessárias. Então, use as ferramentas de planejamento para te ajudar nesse contexto. Tem aula sobre isso aqui, tem curso meu sobre isso aqui, tem de outros profissionais também. Então, tem aí um universo para você explorar. Mas é importante colocar essa lente para a gente conseguir bons resultados. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula, que ela tenha contribuído com você. Conta aqui pra mim nos comentários ou converse comigo lá no Instagram. Se quiser também, me manda um e-mail que eu ficarei imensamente grata e feliz em conhecer a sua história. Um beijo pra você e até a próxima aula.